Plotar é imprimir. A impressora, se você imprimir um A0, um A1, um A2, essas impressoras se chamam de plotter por uma questão histórica. Antigamente elas eram bem diferentes. Elas tinham uns lugares, umas mãozinhas, você colocava as canetinhas com tinta. Pensando um pouco no AutoCAD, que é antigo, é do tempo das plotters, cada cor ele associava com uma canetinha, e aí é um braço que imprimia a canetinha das paredes, outro braço ia imprimir a canetinha das paredes vistas, das esquadrias, cada um ia ter uma pena ali. Hoje em dia as coisas são muito parecidas, né? Essa aqui é só uma impressora com um trilho grande, né? Tem o carrinho da impressora que vai pintando, e ela só tem um trilho grande capaz de receber um papel a zero. Mas fica esse termo, a plotagem, plotar, até plotar em PDF, até quando não tem impressora, dentro dos trabalhos de desenho técnico em geral, não só de arquitetura, mas desenho técnico a gente usa esse termo plotar para imprimir. Mas é a mesma coisa, só um termo que é mais usado na nossa área do que em outras, mas é isso. Tem duas maneiras de plotar. Um é eu plotar diretamente os desenhos que estão aqui no model, a outra é através de um layout, que eu crio aqui uma vista para o meu modelo, né? Eu chego aqui, ajusto a escala, né? Faço as coisas aqui para o meu modelo caber na minha visualização. Cadê o modelo? Aqui. Aí eu vou chegar aqui, vou configurar a escala e tal. Esse jeito daqui é mais organizado de você plotar. Eu mudei aqui para essa aba aqui de layout, mas eu vou mostrar para vocês a maneira de plotar diretamente no model. O model é o que eu estou desenhando, modelando é o meu modelo, né? Modelo é uma representação de uma coisa no mundo real. Aqui nesse caso é uma coisa que ainda não existe. O modelo de um projeto é o modelo de uma coisa no mundo real que vai vir a existir algum dia. E o modelo é uma representação simplificada do objeto. E a gente vai fazer essa plotagem aqui. O layout é a ideia das plantas, né? Eu tenho um espaço para botar aqui a tarja da minha planta, as informações de carimbo, chamam de legenda em algumas cidades, chamam de carimbo. E o jeito de eu configurar para, em vez de ele imprimir cores, ele imprimir espessuras de linha, tanto em um quanto em outro, tá? Então, vou chegar aqui. A rigor, eu provavelmente vou ter que separar esses desenhos um pouco. Chegar ele aqui para o lado, para caber o formato da prancha. Eu vou colocar aqui em cima, certo? A gente poderia desenhar esse formato de prancha pegando as medidas da prancha e desenhando as linhas que formam aquela prancha, tá? Aqui, no caso da gente, eu já tenho uns modelos de prancha e de carimbo prontos. Eles estão aqui no site do material. Aqui eu tenho materiais para download. Eu vou baixar duas coisas aqui que a gente vai usar na nossa aula. Um é o formato de pranchas e carimbo e outro é esse negócio que está escrito CTB, tá? Eu vou falar um pouquinho, essas coisas a gente não vai configurar, a gente vai usar, mas aqui eu tenho um arquivo com formato de pranchas e carimbos, eu vou baixar ele, salvar link como, ele aqui eu acho que ele já está salvo na minha área, não, dá salvar ele aqui, nos downloads, e vou salvar também o arquivo, salvar link como o arquivo .ctb. Eu cheguei com ele aqui. Agora eu vou pegar o meu arquivo. Eu vou mostrar duas maneiras de a gente pegar esse arquivo. A primeira, a segunda é com aquele classic insert, para quem tiver problema com o comando insert. A segunda vai ser essa que na verdade eu vou apertar aí, enter, e vai abrir esse negócio aqui para mim, tá? Eu posso ir em bibliotecas, eu vou procurar aqui onde é que eu browse libraries aqui, ok? E aqui eu vou procurar onde eu baixei blocos dinâmicos. Né? Formatos dinâmicos. Oi? No quê? Não, não clica no CTB não, deixa ele aí. Eu abri aqui o insert, ó. Eu apertei aqui e enter para abrir essa tela. Fui aqui em libraries, aqui no final, e vou procurar onde está o meu arquivo. Bom, você pode clicar aqui embaixo e procurar seu arquivo. Vou clicar aqui do lado nesse bloquinho, ele vai aparecer a mesma tela, tá? Aí a gente vai navegar para o lugar onde os arquivos estão salvos, que no meu caso é Downloads. Está aqui, formatos A dinâmicos. O formato A, esses formatos A1, A2, A3, A0. Vocês já ouviram falar nesses formatos? Já, né? Então tá aqui, vou apertar um Open.
e aqui ele vai carregar os blocos aqui para mim. Ele demora um pouquinho. Se eu passar aqui o mouse no meu formato, ó, ele vai aparecer aqui qual é. Aqui embaixo eu passei o mouse aqui, ele vai carregar uma hora e vai aparecer a figurinha. Mas ele está aqui dizendo que esse aqui é um formato A0. Esse aqui vai ser o A1, esse daqui vai ser o A2. Procura o A2 aí, tá? Aí você clica no A2, eles estão em milímetros, tá? Lembrando. E aqui, ó, aqui está a minha folhinha do A2. Vou deixar ela aqui em qualquer lugar. Esse A2 aqui, ele está pequenininho, tá? Esse A2 aqui, ele tá... Vamos dizer que eu tenho uma mesa aqui na minha sala, eu coloquei uma folha A2 em cima dela, ele está exatamente do tamanho que ele estaria se estivesse aqui no mundo real. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu vou imprimir 1:50. Então, o meu prédio ele vai estar 50 vezes menor do que o prédio no mundo real, tá? Aqui embaixo, ó, eu estou com a escala aqui 1000:50. A gente vai conversar sobre esse 1000 daqui a pouco, tá? Mas ele está aqui em 1000:50. A escala 1:50. O que é 1000? Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas ele está aqui. Ele está aqui 1000:50. Isso aqui é a escala das minhas anotações. Então, minhas anotações, ó, elas estão de acordo com a escala. Se eu mudar aqui para 1000:100, ó, ele vai aumentar. Porque de 1:50 para 1:100, eu reduzi o meu desenho pela metade. Então, o meu texto, que ele tem que ser impresso sempre com a mesma altura, os textos das cotas, esse elemento de anotação, eles têm que ter sempre a mesma altura, ele tem que ir para o dobro do tamanho. Para quando eu imprimir na metade do tamanho, o texto da 1:100 e da 1:50 estarem do mesmo tamanho, o tamanho adequado, vamos dizer o que a norma vai determinar no tamanho de um texto, é o tamanho adequado para a pessoa ler a informação da planta. E a informação dos elementos construtivos é o tamanho daquele elemento reduzido pela escala. Uma parede com 15 centímetros de espessura, ela vai estar 50 vezes menor, 50 vezes maior na realidade do que no desenho. O desenho vai estar representando ela 50 vezes menor, na escala 1:50, do que ela vai estar na realidade. Então, como é que eu vou colocar essa prancha de forma que ela represente o A1 na escala 1:50? Né? Se ela está aqui no tamanho real dela, e meu objeto vai estar 50 vezes menor, eu faria uma de duas coisas. Eu pegava meu desenho e reduzia 50 vezes. A gente não vai fazer isso, porque vai ter vários problemas. Ou eu pego a minha folha e aumento 50 vezes. A proporção entre as duas coisas vai ser igual. Vocês concordam? Então a gente mantém o desenho na escala 1:1. A gente não vai fazer a primeira coisa que eu falei, é só uma maluquice. O desenho a gente não vai mexer, vai ficar dando escala no desenho para se perder, para não saber como é que ele está. Não. A gente vai mudar a escala da folha. Ela vai ficar 50 vezes maior. Tá? Eu posso selecionar a folha e ir aqui pelo Properties e mudar a escala, como a gente mudou dos blocos. Aqui, ó, essa folha ela está configurada para as escalas de x, y e z dela serem iguais. Ela vai ter que ficar 50 vezes maior do que a escala que ela está aqui, ó, 0.001. Ela vai ficar com 0.05. Ela vai ficar 50 vezes maior. 0.05, ela vai ficar aqui 50 vezes maior. É isso aqui que ela está, em relação à escala que ela veio parar nesse desenho, tá? Aqui está meu objeto na escala, ó. Eu poderia fazer assim também, ó. Estou com esse meu objeto aqui, seleciono meu objeto, vou no comando de escala, ó. Scale ele está aqui, ó, em Home Scale. O atalho dele é SC, ou clica nesse botão, vai em SC. Eu pego aqui e ponho 50 vezes, que ele vai para 50 vezes maior. E aqui ele vai estar, ó, com a mesma escala que eu coloquei. Ali, certo? Eu transformei a folha em 50 vezes maior para imprimir 1:50. E 1:100 seria 100 vezes maior. Tá? No comando Scale, basta eu digitar 50. Eu não olho qual é a escala que está aqui. A gente viu que vai dar o mesmo resultado. Seleciono aquilo ali. O atalho é SC Enter ou clicar nesse botão Scale. Está aqui em Home. Na parte de Modify tem um Scale aqui. Clico no Scale. Clico aqui. Digito 50, Enter. E ele já está 50 vezes maior. Eu vou mover esse bloco daqui para ele ficar 1:50, certo? Blocos dinâmicos é o bloco quando você clica aparecem umas coisas para mudar. Então esse bloco é legal que você já faz os estendidos. Eu posso fazer ele um A2 estendido. Não vou fazer, tá? Mas aquela setinha ali do lado
vai botar um numa prancha, outro na outra. Mas esses formatos dinâmicos, eles têm isso aqui, são todos dinâmicos menos o A4, se não me engano. Todos eles têm. Tá aqui. Minha prancha está ajustada para o desenho. Tem um negócio aqui que a norma chama de legenda, mas aqui na Bahia a gente costuma chamar de carimbo. A gente não consegue falar o nome que está na norma de desenho. A gente está com anos ouvindo falar de carimbo, carimbo, no dia a dia do trabalho, e a norma a gente só lê de vez em quando. Então, a gente chama aqui de. Todos os escritórios chamam isso aqui de carimbo, que é as informações que vão estar para o arquiteto. E eles estão, ela está aqui, ó, carimbo, tá? Eu vou clicar nesse bloco, esse é um bloco, eu já tinha inserido, ele pede, eu vou redefinir o bloco, e ele vai aparecer aqui, ó, também pequenininho. Ele tem fase do projeto, nome do projeto, nome da disciplina. É um carimbo mesmo, é um estudo preliminar. Nome da disciplina é representação. Vocês podem preencher essas coisas aqui, tá? Nome do docente sou eu. Nome do aluno. Bom, título da prancha. Esses aqui que a gente vai. E nome do discente, vocês vão clicar aqui, ó. E aí vão escrever o nome de vocês. Vai aparecer assim. Escrever meu nome também. Apago o valor que tá. Isso daqui a gente pode fazer depois também, tá? São essas, número da prancha, total de pranchas. Eu vou inserir ele aqui. Bom, ele também está pequenininho. Ele precisa ser para 1 para 50, 50 vezes maior. Eu vou no Scale de novo, clico aqui num ponto qualquer, digito 50, ele está na escala 1 para 50 já. Ok? Se você quiser editar essas coisas pelo Properties aqui, ó, esse daqui está diferente, tá? Ele está como 50 mesmo. Esse aqui tem umas diferenças, tá? Aqui, ó, se você clicar duas vezes num texto, ó, eu posso escrever aqui, trocar ele por Federal da Bahia, por exemplo, tá? E aqui é um carimbo de estudante, aqui o projeto, sei lá, avaliação 2 da disciplina, o título da prancha, ele também funciona com mais de uma linha, então essas coisas estão configuradas aqui para mais de uma linha, a gente muda. Isso é o que a gente chama de atributos, tá? Texto por atributo. O bloco geralmente ele repete a mesma geometria toda vez que você insere. Ele vai ser o mesmo bloco. O atributo é um texto que você pode mudar cada vez que você insere aquele bloco novamente. Isso é o que ele chama de atributo. Alguns vocês conseguem editar direto aqui a escala. Ó. Escala eu vou botar 1/50, que é a escala desse negócio. A gente vai preenchendo essas coisas. E alguns desses aqui, algumas dessas coisas que a gente muda aqui, por exemplo, o título do desenho, o título da prancha. Ele não está me deixando mudar aqui. Eu tenho que mudar nesses três pontinhos, ele vai aparecer aqui. Eu consigo alongar esse elemento. E esse aqui, nesse caso aqui, é a planta baixa. Ou planta, tem gente que chama planta, só que digita certo, não é errado como eu. É pavimento superior. Porque aqui, botar aqui pave superior, primeiro andar, como vocês queiram chamar. Tá? Porque é o desenho que eu estou. Esse desenho aqui é do pavimento superior, estou vendo a escada aqui. Ele está aqui, ok? É o mais comum, eu não me importo não, tá? Tem professor que vai se importar se ele não tiver todo em caixa alta, que é o padrão herdado da história do desenho técnico e tal. Mas eu não vou me importar muito com isso não. Pronto, ele está aqui encaixadinho. Agora eu tenho que converter esse bichão daqui para um arquivo PDF, tá? A nossa impressão vai ser impressão em PDF e o que vai ser enviado vão ser os PDFs das pranchas, ok? Oi? De hoje, foi dezembro de 2025. Deixa eu botar a data. Data com dia, mês e ano, né? Data de hoje. Essa data aqui é da revisão, tá? A emissão aqui ele tá nesse formato. Então esse aqui seria dezembro.
Tá aqui ele. Então as coisas estão mais ou menos organizadas aqui, tá? Via de regra eu vou mover o carimbo e não a prancha para posicionar ele. E vou... Bom, agora eu tenho que entrar na parte da configuração de impressão. Tem um guia aqui no material de estudo de impressão e vocês, nas primeiras vezes que vocês vão imprimir, plotagem no Model Space, está aqui como aula 6, plotagem no Model Space. Eu já abri ele aqui do outro lado, vocês vão clicar e vão abrir. No Model Space AutoCAD. A primeira coisa é abrir a caixa de diálogo de plotagem. Tem um ícone de impressora na interface do AutoCAD. Está aqui em cima, ó, o íconezinho de impressora. Chegar ali vai. Se você digitar plot na linha de comando, ele vai também. Eu gosto de fazer ele por Ctrl P, porque Ctrl P funciona para um bocado de programa. Então eu gosto de chamar essa janela assim. Mas é a mesma janela que vai abrir, certo? Eu clicando aqui, vou abrir a mesma janela e tal. Ela no começo ela tá assim, ó, a janela reduzida. Eu gosto de trabalhar com a janela toda aberta e é igual a configuração de Ashura que eu mostrei para vocês. É uma setinha aqui do lado que eu vou deixar ela aqui para ela ficar aberta. Se eu fechar ela aqui aberta e no Ctrl P de novo, abrir a janela de outro jeito, ela já tá. De qualquer jeito que eu abrir a janela, ela vai até aqui, tá? Lembrando que o que ele está fazendo é digitar plot aqui para mim, na linha de comando. Enfim, qualquer maneira que você abrir, esse o resultado que a gente vai ter, tá? E aqui a gente vai. Aqui tem um passo a passo de configuração. Eu vou me reportar ao guia. Então tá aqui, ó. Ele tá aqui, aqui como abre e fecha. E aqui a configuração de plotagem. Eu vou mostrar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 na ordem que eu vou para essas partes da janela de plotagem, tá? Isso aqui é principais quadros da caixa de diálogo de plotagem. São essas as principais configurações. A gente tem que ver uma por uma. A primeira coisa é a impressora. O que é que eu vou plotar, tá? Eu vou, para essa primeira, eu vou usar essa daqui, tá? Não é uma impressora de verdade, é um simulador de impressora que o AutoCAD, que vem junto com o AutoCAD, para você gerar uma planta em PDF. Tá? Ele simula como se você estivesse mandando por impressora, mas é um PDF, o final dessa conta é um PDF. Então, DWG to PDF, é esse bichinho aqui que eu vou escolher. Tá ele aqui. Isso aqui, por enquanto, ele está bastando para a gente. Tá? Ok. Aqui, ó, eu vou para a segunda parte do meu guia, que é o Paper Size. Aqui no guia, o exemplo está com 1:4, mas a gente vai querer 1:1, tá? Eu vou usar esses aqui que eles chamam de Full Bleed. Vocês sabem o que é Full Bleed? Não, né? É um termo de design. Você sabe o que é Full Bleed, Clebson? Sangria, você já ouviu falar? Sangria, sabe? Já ouviu falar de sangria? De coisa? Sangria é quando você tem uma diagramação visual que ela encosta na borda da página, né? Numa gráfica, às vezes, você até tem que imprimir ela um pouquinho para fora e cortar a página, né? É isso que chama de sangria, ela sangrou. É o termo do pessoal de gráfica, não é isso, Clebson? Aí, ó. Clebson está aqui para não me deixar mentir sozinho, né? É verdade, é verdade. Tudo que a gente falou é verdade. Então aqui eu vou dar preferência para o full bleed. O que é que isso quer dizer? Ele vai. Quando você vê ali o full bleed, você imagina que não vai ter margem no PDF. Vai. A impressora não consegue fazer uma sangria perfeita, por isso que se corta. Pelo menos as impressoras que a gente tem. Talvez tenha impressoras de gráfica especiais que façam já a impressão no limite da borda. Mas geralmente imprime e você corta ali um pouquinho. Vai cortar um pouquinho da nossa linha de fora, mas não vai ter problema não. Então vou procurar full bleed. Full bleed. Aqui, ISO, não é esse arch aqui não.
Isofubli de A2. E ele vai ter duas medidas, tá? Ele vai ter retrato e paisagem. São as mesmas medidas, só que invertidas, né? Mesmos valores, só que invertidos. Isso a gente pode acertar até depois. Eu vou escolher aqui, a primeira medida é a largura, a segunda é a altura, eu vou escolher esse daqui, 950 por 420. E quando eu saio do zoom, eu tenho que fazer tudo de novo. Isofubli de A2, não, 549 por o A2 é isso aqui, né? 594 por 420. É esse daqui que eu escolhi, tá? Ok. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou para esse daqui, não é isso? Na ordem do. Fazendo a ordem certinha que está aqui. Isso. Escolhi aqui largura versus alturas, mas essa relação pode ser alterada no quadro Drawing Orientation, que é o quadradinho 5, né? Posição 5 ali que eu marquei. Essa posição aqui que está nesse texto é isso aqui, ó. É no 5 posição, né? Nessa parte da tela aqui. Eu vou escolher aqui uma janela, tá? Eu não vou usar o método display. Display é o que está na tela. Não quero imprimir o que está na tela. Eu quero selecionar exatamente qual é a minha região de plotagem. Eu vou aqui trocar display para o Windows. Quando eu trocar isso pela primeira vez, ó, ele vai me jogar aqui para essa página e eu vou pegar dois cantos, como se eu estivesse desenhando um retângulo. Ó. Eu vou clicar em dois cantos aqui dessa minha impressão e ele está aqui dessa forma, tá? Ele está aparecendo aqui dessa forma. O Windows. Se eu cliquei errado, eu não vou selecionar o Windows de novo. Eu vou apertar nesse botãozinho aqui, ó, que ele vai me permitir trocar a área de impressão. Então, quando a gente estiver fazendo mais de uma página, a gente já configurou isso aqui uma vez, a gente for fazer, eu já imprimi a primeira página do meu projeto. Vou imprimir a segunda, eu não vou precisar configurar tudo de novo. Eu só vou precisar mudar a janela para outra folha que eu coloquei no desenho para imprimir, tá? Aqui eu gosto de centralizar meu desenho, pegar esse botão para centralizar. E tem algumas coisas aqui que, bom, para a gente entender algumas coisas que estão acontecendo aqui, tá? Se eu clicar aqui no preview, ó, ele vai mostrar o que é que vai sair. Tá, ó. Ele está aqui, ó, ainda está errado, né? Ele está encaixando na escala, mas está errado. Voltando aqui, fechando aquela coisa, eu cliquei nesse Center the Plot aqui, para ele centralizar. Aqui eu posso mexer minha plotagem, né? Ajustar ela um pouco para o lado, um pouco para o outro e tal, mas geralmente o que eu faço é centralizar a plotagem. Isso daqui que ele vai. Ele ainda está... quando eu vou no preview, a coisa ainda não tá boa para mim, né? Ele está imprimindo minha folha no formato retrato e ele está meio encaixando o meu desenho ali de qualquer forma, tá? Aqui eu clico com o botão direito, ó, e tem o Exit, e aqui em cima eu tenho um botão vermelhinho para fechar também a minha exibição do preview, tá? Aqui eu fechei o meu preview antes de imprimir. Ok. Vamos seguir no guia dessa parada daqui. Aqui falando, né, que você vai, Center the Plot, e aí eu tenho que configurar, eu vou aqui para configurar a escala do meu objeto. Ó. Eu tenho que desmarcar esse Fit to Paper que ele está ali. Esse Fit to Paper é o seguinte, pegue meu desenho e faça ele caber no papel. Aqui eu já vi que não está dando certo. Ó. Aqui nessa preview simplificada, essa área churada aqui é a janela que eu selecionei, e essa parte de volta daqui, ó, 594 por 420, é o tamanho do papel. Tem alguma coisa esquisita com isso daqui. Se eu tirar esse Fit to Paper aqui, é que ele está ajustando o meu desenho para caber no papel. Não é isso que eu quero. Eu quero configurar a minha escala. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante porque a gente quer medir o desenho impresso e, com a escala que está anotada ali no cantinho da prancha, né? A escala que o desenho foi realmente criado. Então, eu não vou usar o Fit to Paper, tá? Eu vou configurar uma escala. Aqui, ó, eu tenho duas opções de configurar a escala. Esses são os milímetros
do papel. E esse elemento aqui de baixo é a unidade de desenho. Tá? Eu só tenho aqui a opção de milímetro e de polegada. Então, ele deixar aqui no desenho, milímetro. Só que a minha unidade de desenho, eu estou pensando no meu desenho em metros. E um milímetro é 1000 vezes maior que um metro. Tá? Você tem que qual é a melhor maneira de você vai fazer isso aqui? Isso aqui é uma proporção. A melhor maneira é eu escrever 1000 aqui em cima e colocar 50 aqui embaixo. Aí eu estou dizendo que 1 metro plotado, né, 1 metro na minha prancha, 1000 milímetros de prancha, né, de uma linha que tem lá 1000 milímetros na prancha, não vai ser nesse formato, né, mas é uma proporção. Ela vai equivaler a 50 unidades do meu desenho. É isso que ele está perguntando, tá? Como eu não tenho aqui, se eu tivesse aqui 1 metro plotado, se eu dissesse assim, 1 metro plotado, tivesse uma opção aqui para eu botar em vez de milímetro metro, eu botaria 1 para 50 normalmente. Isso aqui é a maneira mais comum de configurar. Outra maneira é essa daqui, ó. Como eu tenho já a minha escala configurada, aquela escala de anotação configurada, aqui eu consigo pegar a minha escala de anotação aqui, ó. 1000 para 50 está aqui, ele já vai ajustar automaticamente, mesmo que tenha dado um erro, tá? Agora ele está me dizendo aqui nessa configuração que o meu desenho está vazando, ó. Ele está indo além. Essa linha vermelha quer dizer que o meu desenho está vazando. Ele está de fato. Se eu der um preview aqui, não se preocupe com isso, com essa mensagem, dá um ok, ó. Ele está vazando porque, como o meu papel está na posição paisagem, e meu desenho está na posição retrato, e meu desenho está na posição paisagem, ele não consegue mostrar tudo nesse desenho. Então tem coisa que está saindo da borda, tá? E aí é esse elemento de cá, ó. Drawing Orientation, aquele que eu chamei a posição do desenho, que é essa de cá, eu vou mudar para Landscape, e aí ele está vazando um pouquinho. De fato, ele continua vazando um pouquinho, mas é simplesmente porque, apesar dele me prometer que o desenho é full bleed, ele não está conseguindo representar, ó, a margem externa aqui desse desenho, tá? É assim que a gente vai trabalhar mesmo, sem a margem interna. Para eu fazer uma plotagem um pouco maior do que isso daí, eu teria que entrar nas configurações de página, que eu acho que não vale a pena mostrar para quem está começando, tá? Então, eu vou fechar aqui. Ele já está enquadrando o meu desenho certinho. Eu já vi no preview, tá? Aqui eu poderia mandar ele para plotagem, já, mas ele não está fazendo o que eu prometi que as cores iam fazer, que iam transformar cada cor ali numa espessura de linha, né? Ele não está fazendo o que foi prometido. E isso acontece porque aqui é a escala, que é o CTB. O CTB, eles são esses caras aqui do filme de Alice. A rainha falava, né? As cartas, né? Do baralho. Eu quero que as flores rosas sejam vermelhas. Eles iam lá com a tinta e pintavam as rosas brancas de vermelho. Tem uns carinhas assim que moram dentro do AutoCAD que fazem isso pra gente. A gente não vai precisar configurar um CTB, que eu já dei o CTB configurado, tá? Mas eu vou mostrar um pouquinho de qual é a lógica da configuração para vocês entenderem qual é esse arquivo. O CTB que vocês escolherem para trabalhar na vida, tenha sempre ele à mão, tá? Tenha sempre ele no seu e-mail, no seu G Drive, assim, se vocês forem imprimir plantas, né? Se você mudou de computador, você tem que, né, levar. Ele está configurado para o computador e ele é um arquivo separado do arquivo do AutoCAD que a gente está usando, tá? E aqui é como eu vou mostrar aqui como é que configura. Aqui em cima, ó, ele está dizendo que esse CTB que ele está configurado, ele está missing, está faltando. E eu posso aqui clicar no New, tá? Aqui embaixo, novo. E aí eu posso começar a configurar um CTB do zero. O nome dele eu vou botar aqui qualquer coisa, que eu não vou usar ele, tá? Aí aqui eu vou ter o Plot Style Table Editor. Tá? Aqui eu tenho todas aquelas cores, ó, daquele index color, né? Do AutoCAD. E eu vou dizer como é que essa cor vai sair. Eu vou querer essa cor com a cor do objeto, Use Object Color, ou posso mandar
plotar a rosa vermelha de amarelo aqui. E aí o vermelho vai virar um amarelo, tá? Por que a gente não vai fazer isso? Mas só para vocês entenderem como é que ele funciona, tá? Vou pegar aqui minha parede, ó, e vou dizer que ela vai ser magenta agora, vai plotar com magenta, tá? Eu vou salvar aqui e mostrar para vocês no preview. Save and close. Vou concluir aqui, dar um preview. Vou dar um continue aqui, ó. Minha parede está magenta e o vermelho tá amarelo, ó. As coisas que eu tinha em vermelho aqui estão em amarelo. Não é isso aqui, mas só para a gente entender como é que ele funciona, tá? Como é que um CTB funciona. E aqui eu já posso editar ele, porque ele não está missing. Na verdade, eu ia pegar a maioria das minhas coisas e botar para plotar em black, né? E as coisas vão ficar já. Vou pegar. Nesse CTB aqui eu tenho os tons de cinza, eu tenho na cor do objeto. Como é que coloca para editar? Eu cliquei aqui nessa. Save the changes, não. Eu cliquei aqui nessa plotter aqui e voltei para aquela tela de edição, nesse botãozinho aqui do lado. E aí eu com o shift, cliquei aqui no 1, cliquei aqui no 7 como shift e botei aqui para black. Eu poderia selecionar qualquer cor para esse objeto ser plotado, tá? Eu fui aqui até o 7 porque o 8 e o 9 eu gosto de ter cinza sempre disponível. Na verdade eu venho aqui eu venho até, viria até aqui embaixo, tá? E aí eu usaria tudo em black mesmo, tá? Ok, aqui ele já vai botar as cores. Mas se eu parar por aqui, ó, save and close e dar um preview, ele tá todo mundo em cor, mas ninguém tem espessura aqui, né? Das janelas amarelas. Vai ser isso mesmo. É porque você tem que ver, aí você teria que ver qual é o índice da janela, qual é a cor da janela e ajustar ela. Aqui enfim, aí ele tá aqui. A cota eu gosto de plotar dela assim, azulzinho mesmo, fica mais bonitinha. Agora, aqui tá tudo com a minha espessura de linha. Aqui um professor de projeto fica bravo se a gente imprimir assim, tá? Eu vou mostrar também o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente faria, né? É, Aqui, ó, line tá. A gente podia mudar o tipo de linha, ó. Só na impressão, para o tipo de linha ser tracejado, ser traço ponto. A gente não vai mexer nisso daqui. Aqui tem o line weight, ó. Use objects line weight. Aqui eu pegaria para 1, né? Nesse caso aqui, a minha 1 vai ser a ponto 1, a 2 vai ser a ponto 2, tá? E aí, esse foi o esquema que a gente combinou. A 3 vai ser a ponto 3, a 4 vai ter um template todo configurado, tá? Vai ser a ponto 4, vou fazer aqui até a 5, vai ser a ponto 5, tá? 6.6 também, vamos lá. 6 vai ser a ponto 6, não lembro se tem nada dessa aqui não. Aqui eu configurei espessuras para cada linha dessa daqui, ok? E aí eu vou dar um save and close e vou dar um outro preview. Ó, aqui eu estou com espessura de linha, certo? Beleza. Para quem está usando o template que eu forneci, o CTB já está configurado. Eu mostrei aqui para a gente entender como é a configuração. O vídeo vai ficar, vocês podem retornar isso daqui. Vai ter um bocado de vídeo falando sobre configuração de CTB pela internet. Mas aqui eu quero pegar aquele CTB e colocar aqui dentro, tá? Colocar esse bichinho aqui dentro. Eu já salvei meu arquivo CTB, ele está salvo, ó. Eu baixei ele está aqui em downloads, tá? É IntroCAD CTB. Tá? É esse bichinho daqui. Eu tenho que copiar ele para uma pasta dentro da instalação, vamos dizer assim, do AutoCAD. A pasta ela tem um caminho enorme, para chegar nessa pasta tem que passar por um bocado de coisa. Agora tem um atalho para a gente abrir essa pasta. Eu vou sempre copiar as coisas do CTB, atualizar meu CTB por um atalho. É dentro do AutoCAD. Eu vou aqui no AutoCAD, está aqui no guia também, tá? Aqui está falando da configuração, ó. Aqui eu vou no asão do AutoCAD, vou aqui em print, mas vou clicar na setinha e eu vou mover aqui para baixo até aparecer essa opção
Manage Plot Styles. Quando eu clicar aqui, ele já vai abrir para mim a pasta que eu preciso salvar o meu CTB. Na minha tela vai facilitar a minha vida. Ó. Olha aqui, ó, eu vou aqui no azão, aqui em cima. Print, eu vou clicar na parte da seta. Vou aqui na seta. E vou descer aqui embaixo um pouquinho, ó. Não é Manage Plotters, é Manage Plot Styles. Eu vou clicar nesse bichinho aqui. Eu vou de novo, porque quando eu dou o zoom... Tá, ok. É a página do plot. Vamos lá. Ctrl P. Antes de sair da página do plot, você clica aqui no Apply to Layout. Ó. Você já saiu na página do plot? Oi? Tá. Clica aqui nesse Manage, Apply to Layout, tá? Porque senão, se vocês não clicarem, sabe o que vai acontecer? Essas configurações que a gente fez vão ser apagadas. Eu ajudo vocês daqui a pouquinho, tá? Eu volto aí, mostro. Lembra? Tá. Não, tem o material aqui, ó. Center, Apply, é isso aqui. Não, o meu também saiu, tá? O meu também saiu todo. DWG do PDF, eu não fiz. Depois você fecha. Não, ele é rapidinho. Esqueci. Center, Feature Paper eu vou trocar para minha escala aqui. 1:50. O arquivo vai ficar no formato paisagem. E Apply to Layout. Já foi preview. Continue. Aí ele está aqui. Ok. Está aqui com as espessuras de linha configuradas aqui. Mas aqui eu vou sair do preview, aplicar Apply to Layout e vou cancelar aqui e vou sair desse bicho, tá? Então estou aqui, print, eu salvei, mas eu volto aí rapidinho. Manage Plot Styles e vai abrir essa tela de cá, ó. Essa é a tela onde estão os arquivos CTB e STB. STB é uma outra forma de você configurar as penas. Eu ensino o CTB porque é a mais utilizada, pela minha experiência, nos escritórios daqui vai ser a mais utilizada. Ok. Aqui, ó, é só copiar esse bicho. Eu posso chegar nessa pasta aqui de downloads, ó, apertar Ctrl C, depois clicar nessa pasta aqui do lado e apertar Ctrl V. Substituir o arquivo de destino, vou substituir. Tá aqui o arquivo. É esse negócio daqui. Eu só copiei da pasta de download. Fazer assim, ó. Tô aqui na pasta de download, ó. Chego aqui, clico com o botão direito, ó. Vai aparecer copiar. Cadê? Copiar aqui em cima, ó. No Windows 10 é um pouquinho diferente. Para quem tá aí nas máquinas do Windows 10. Mas se eu apertar Ctrl C aqui, eu copiei. Depois eu vou para aquela tela que foi aberta. Pode estar, eu vou aqui, vou apertar, ou clicar com o botão direito e procurar a opção de colar, né, colar aqui, ó, ou vou apertar Ctrl V, que ele também vai colar, e eu estou substituindo, oi? Aqui, ó, pá, aqui no print eu fui na setinha, ó, eu procurei aqui, não é Manage Plotters, é Manage Plot Styles, aí você clica aqui e ele abre esse negócio. Ele economiza um caminho, ó, porque esse Plot Styles aqui, ele fica, ó o caminho. C users, o nome do usuário, appdata, roaming, Autodesk, AutoCAD 2025, R25.0, ENU, Plotters, Plot Style. É só para a gente não ter que ir caminhando, fazendo esse caminho todo até chegar na pasta. A gente usa esse recurso para abrir essa pasta de configuração. E aí eu tenho que configurar o arquivo que eu baixei, pegar o arquivo que eu baixei e jogar nessa pasta, tá? Do jeito que vocês preferirem. Copia e cola, arrasta, né? Ajeita as janelas assim para elas ficarem uma do lado da outra, né? Sei lá, assim, né? Põe elas aqui uma do lado da outra. Pega aqui, arrasta para cá, vai funcionar. Tem que copiar o bichinho de um lado para o outro, tá? Até abrir o Plot Styles, ó, ficar a dúvida como é que abre o Plot Style, é isso aqui. O clique 1 é no A, o clique 2 é nessa parte aqui do print, ó, na setinha. Depois a gente desce aqui, até achar o Manage Plot Styles, clica
no Manage Plot Styles e copia lá. Bom, o que mais que eu preciso fazer? Dessa parte aqui, eu vou trocar. Agora vai ter aparecendo, ó, o Info2, o IntroCAD, perdão, introcad.ctb, eu coloco ele aqui. Esse negócio aqui é associar ele a todos os layouts, eu vou clicar sim, tá? Se vocês forem trabalhar com layout, quiserem aprender como é que plota no layout, vai ser mais fácil. E se eu der um preview agora, tá tudo bonitinho já. É, não tá não aí? Eu vou ajudar vocês aí com essa parte, tá? É isso daqui. Depois que fez, ó. Tá, vamos ver esses problemas aí todos. Eu vou fechar.